Gente, eu estou muito animado para trazer a palavra de hoje, que se chama Quando Encontramos o Fogo de Deus. Olha, gente, eu quero começar lendo o texto de Êxodo, capítulo 4, versículos 18 a 21, que diz assim: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Queridos, Moisés nasceu com uma missão e um chamado grandioso. No entanto, quando ele nasce, ainda que ele tivesse um destino, a sina, a missão de ser um libertador, as circunstâncias eram absolutamente adversas. O faraó, preocupado com o crescimento exacerbado do povo hebreu, resolveu mandar matar todos os meninos recém-nascidos. E assim foi. A mãe de Moisés, para protegê-lo, colocou-o num cesto no rio Nilo, e vocês conhecem a história. Quem encontrou foi a filha de Faraó, que o criou como seu próprio filho. Então aquilo que parecia existir para o mal, acabou sendo para o bem, porque Moisés foi criado no palácio como príncipe, tendo a melhor educação que ele precisava para um dia se tornar o libertador, um líder de uma grande nação. Bom, quando Moisés já era um homem feito, provavelmente com funções de liderança, estando certamente dentro da linha sucessória, não o primeiro, provavelmente o faraó tinha um filho, mas ele estava dentro da linha sucessória para ser o faraó do Egito. Aos 40 anos de idade, na plenitude da sua vida, um dia ele comete um erro grave ao matar um feitor egípcio que açoitava um hebreu. Nesta altura ele já sabia que era hebreu, embora isso estivesse escondido de todos os egípcios, e ele então mata aquele egípcio, e por conta disso as consequências foi que ele teve que fugir, foi descoberto, e ele teve que deixar tudo que ele tinha, todo o glamour, todo o poder, todo o dinheiro, toda a riqueza, tudo aquilo que ele vivia, ele teve que deixar para trás e fugir para o deserto. No deserto ele acaba numa terra chamada Midian, e ali ele conhece uma jovem, ele se casa com ela, e ele fica ali trabalhando com o seu sogro, Jetro, fazendo aquilo que para os egípcios era o pior tipo de trabalho, o mais humilhante, que era pastorear ovelhas, ovelhas que nem dele eram do seu sogro. Quando Moisés tinha 80 anos, irmãos, e eu acredito que ele já estava pensando em pendurar as chuteiras, começar a pensar efetivamente em aposentadoria, ele, procurando uma das suas ovelhinhas do rebanho, ele vai até o Monte Horebe, o Monte Sinai, e ali ele começa a subir, muito provavelmente atrás de uma das ovelhas que se desviou, e de repente ele depara com algo extraordinário, inusitado. Um arbusto, uma sarça, pegava fogo, mas não consumia o arbusto. E naquele momento, vocês conhecem a história, Deus fala com Moisés através daquela sarça. Ele abre os olhos dizendo que o plano que ele tinha para Moisés não havia sido frustrado, que tudo pelo qual ele havia passado, na verdade, era uma preparação para o chamado
que Deus tinha para ele. E eu quero começar dizendo para vocês, queridos, que Deus, Ele sabe como nos chamar a atenção. Muitas vezes nós vivemos experiências na vida, erros. Muitos de vocês talvez estejam muito chateados com erros que cometeram no passado e ainda têm que conviver com esses erros. E vocês pensam que Deus se esqueceu de vocês, não se importam mais. Outros estão vivendo uma vida normal, até dentro da vontade de Deus, mas nem sonhando que o que Deus tem para a sua vida é muito maior, muito superior àquilo que você está vivendo agora. E da mesma maneira que Deus se valeu de um fogo numa sarça para falar com Moisés, para lhe chamar a atenção, Deus, eu acredito, está usando desta pandemia, que não é o fogo de Deus, mas é o instrumento através do qual Deus está chamando a nossa atenção, abalando a nossa segurança, abalando o nosso conforto, abalando as nossas estruturas, e através disso Ele está nos chamando para algo muito maior. Isso aconteceu comigo, irmãos. Sinceramente, eu já estava olhando para a aposentadoria daqui uns 10 anos, preparando o Ramon, meu genro, para me substituir, e pensando, depois desses 10 anos, em talvez ter um ministério itinerante, mais tranquilo. E nesta pandemia, eu comecei a observar que o número de pessoas que me ouviam, o número de pessoas que seguiam as minhas mensagens nas mídias sociais, no meu canal do YouTube, estava aumentando, e as pessoas começaram ali a demonstrar uma necessidade. E eu então percebi, um dia Deus fala comigo durante a madrugada, que Ele tinha algo muito maior para mim, que não era aposentadoria, era o contrário. Quando eu pensava que Deus estava me levando para um momento de retroceder, Ele estava aumentando o meu chamado, ampliando o meu chamado para as nações. Então eu estou aqui hoje, meu querido, para dizer que muitas vezes Deus vai ter que usar, meu querido, de circunstâncias adversas para chamar a sua atenção, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se você pensou que vai aposentar, pode tirar o cavalinho da chuva, porque Deus tem coisas extraordinárias na sua vida ainda. Glória a Deus. Você crê nisso? Toma posse, abre o coração, porque hoje eu vou falar para vocês o que acontece quando nós nos encontramos com o fogo de Deus. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês sobre o fogo de Deus e os seus propósitos. Eu quero que você entenda que Deus sempre tem um plano para os seus filhos. Isso é o primeiro aspecto que eu quero tirar dessa história. Deus sempre tem um plano para os seus filhos. E muitas vezes esse plano só vai ser revelado pelo fogo. E aqui, quando eu estiver falando do fogo, tá? Ainda que a pandemia não seja o fogo de Deus, é o instrumento que Ele está usando para chamar a nossa atenção. No capítulo 3 de Êxodo, Moisés estava lá, tranquilamente, apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele achava que aquela situação que ele estava era resultado de um grande erro do passado. Eu não tenho dúvida que Moisés, mesmo aos 80 anos, mesmo distando de 40 anos do episódio que fez com que ele fugisse, eu não tenho dúvida que ele se arrependia. Eu não tenho dúvida que ele pensava: puxa vida, como seria a minha vida se eu não tivesse cometido aquele erro? Eu estaria lá no Egito, muito provavelmente na corte. Eu estaria ali com poder, fazendo coisas extraordinárias, e agora eu estou aqui cuidando dessas ovelhas que não são nem minhas. Mas eu quero dizer para você que até isso era plano de Deus na vida de Moisés. Por quê? Porque aquelas ovelhinhas eram somente um treinamento para Moisés. Porque um dia ele seria pastor de uma nação. Um dia ele não conduziria ovelhas pelo deserto. Ele conduziria uma nação, um povo, pessoas que, apesar de serem completamente diferentes de animais, têm muita semelhança. Então, mesmo aos 80 anos, mesmo
que ele não estivesse mais no auge da sua vida física. Deus tinha um plano para Moisés, e Deus tem um plano para você, meu querido, em nome de Jesus. Mas então, como é que Deus chama a atenção dele? Através de um fogo. Foi o fogo de Deus na vida de Moisés que mudou tudo na vida dele. E eu quero dizer que esta pandemia também vai mudar a vida de muita gente. Mudou a minha vida, mudou a minha visão, mudou o meu chamado, mudou o meu propósito. Aliás, mudou não, revelou, meu querido. Porque na verdade este era o meu chamado, sempre foi. Alguns anos atrás eu trouxe para a igreja, eu cunhei um slogan chamado Até que o Mundo Todo Ouça. Eu compus uma canção, Até que o Mundo Todo Ouça. Mas eu não tinha entendido ainda que Deus estava me preparando para as nações, irmãos. Eu estava simplesmente achando que eu ia pregar aqui e ali nas nações. Não, Deus tinha um chamado, Deus tinha uma visão, tinha um propósito que só foi revelado neste tempo de quarentena da pandemia. E Moisés aceitou o desafio, por isso a sua vida foi transformada. Então, meus queridos, tem muita gente aqui. Tem muita gente levando a vida muito tranquilamente, descansando no seu conforto, naquilo que já amealhou. Outros chorando pelos erros do passado. Outros imaginando que a sua vida não tem importância, não tem sentido, que Deus não tem nenhum propósito para ele. Deus, assim como para Moisés, tem um chamado, tem um propósito para a tua vida. E neste tempo de quarentena, Ele está querendo te acordar. O fogo de Deus na tua vida representa a paixão que Ele quer trazer de volta para o chamado que você deixou de alimentar, de sonhar, de orar, de viver por Ele e para Ele. Amém? Tudo que acontece na sua vida, Deus usa para treinamento. Aquelas ovelhas eram um treinamento na vida de Moisés. E isso que está acontecendo na tua vida hoje também é um treinamento na tua vida. Segundo lugar, eu quero dizer que foi na hora mais inesperada que o fogo de Deus apareceu na vida de Moisés. O grande momento de Deus na vida de Moisés não foi quando ele estava na plenitude da juventude, com 30, com 40 anos, quando ele estava na corte, quando ele era alguém importante, quando ele tinha poder, quando ele tinha dinheiro, quando as coisas eram fáceis para ele. Não foi esse grande momento. O grande momento na vida dele foi quando ele já era um velho, quando ele já tinha 80 anos, quando ele estava no deserto, quando ele não tinha nada, que ele estava, até o seu trabalho era pastorear as ovelhas do seu sogro, não eram dele. O momento de Deus foi quando ele estava absolutamente fragilizado. Nessa hora Deus traz um fogo, e ele se encontra com o fogo de Deus, e este fogo muda a vida dele. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: não subestime a Deus. Quando você acha que a tua vida já acabou, quando você acha que não tem mais jeito para você, porque as circunstâncias assim falam, você está subestimando o poder de Deus de transformar a tua vida. Você está subestimando o poder de Deus de te dizer qual é a hora certa. Então eu quero dizer que esse tempo de quarentena vai despertar na vida de muita gente, porque, queridos, o mundo está aí, o evangelho precisa ser levado para todas as nações, e Deus quer usar você, Deus quer te usar, mesmo que você olhe para si mesmo e pense que não tem mais nada para fazer e está esperando a morte. Então, Deus ama usar as coisas fracas deste mundo, as coisas loucas desse mundo, para confundir os fracos, os fortes e os sábios desse mundo. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é sobre o fogo de Deus e as nossas decisões. Se alguém quisesse convencer Moisés de que ele deveria voltar para o Egito, não ia conseguir. Primeiro, ele saiu de lá fugido. Ele saiu de lá jurado de morte. Ele foi descoberto como hebreus. Hebreus eram escravos. Então jamais ele ia voltar lá para recuperar a sua posição, para voltar a andar entre os nobres. Para que queria voltar lá? Para ser um escravo? Para ser ridicularizado?
para que a pena e aquilo que o faraó havia prometido matá-lo se cumprisse? Não, ele não vai voltar para lá. Aquele era o lugar do seu fracasso, aquele era o lugar da sua vergonha, aquele era o lugar da sua morte. O próprio Deus teve que argumentar com Moisés. Quando a sarça começa a falar com ele, e Deus fala: ó, o meu povo, eu estou ouvindo o clamor do meu povo está lá escravizado no Egito, você vai voltar? Não, Deus, manda outro. Não, é você. Não, mas eu sou gago, Deus. Não, mas Senhor, quem que eles vão dizer que vão me perguntar quem que te mandou? Eu não vou saber responder. Aí Deus fala: diga que Yahweh te mandou, mas você vai. E nessa conversa, o próprio Deus demorou para convencer Moisés. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o fogo sempre acaba vencendo. Capiche? O fogo sempre acaba convencendo. Deus vai te convencer. E hoje aqui eu sou instrumento de Deus para te convencer de que você não é um zero à esquerda, de que Deus te ama ainda, que Deus ainda tem um projeto para a tua vida, que Deus ainda tem um chamado para a tua vida, que se você ainda está vivo, ainda tem coisa para acontecer, e que ainda que você já não esteja mais na sua plenitude, essa é a hora que Deus vai te pegar e vai fazer algo extraordinário, para que todos saibam que fui Ele, e não você, e não sua glória, e não sua competência, foi Ele. No capítulo 4, a gente encontra Moisés conversando com seu sogro e pedindo para ir embora. Olha, Jetro, você me desculpe, eu vou ter que deixar o seu rebanho aí. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que voltar para o meu povo. Quem fez isso foi o fogo de Deus. Eu quero dizer que essa quarentena, Deus está usando para fazer isso. Está chacoalhando muita gente. Está tirando todo mundo, né, do seu conforto, da sua zona de conforto. Está abalando a economia. As pessoas estão com medo de morrer. As pessoas estão, não sabem nem como é que vão ficar nesse mundo, porque ninguém sabe como vai ser esse mundo. Como é que vai acontecer? Como é que o mundo vai se levantar? Como é que vão ser as consequências? Porque, gente, se vocês estão achando que o pior já chegou, não. Eu não quero aqui ser profeta do caos, mas o caos está por vir. A hora que o governo parar de investir, de pagar as pessoas, de investir nas empresas, é aí que o abalo vai vir. Ai, pastor, e aí? Aí, meu querido, é que o fogo de Deus vem para te levantar. É aí, é nessa hora que quem segue a vontade de Deus vai experimentar o milagre de Deus. É nessa hora que a igreja vai ser levantada e vai brilhar para apontar a luz, para ser instrumento de libertação. É nesta hora que a mensagem do Evangelho vai impactar até aqueles inexpugnáveis, até aqueles que estavam tão empafiados na sua segurança, no seu dinheiro, em tudo que tinham, e vão ser abalados. E nessa hora, meu querido, aquele que não veio por bem vai vir, vai se quebrantar, vai falar: para onde vamos? E aí nós estaremos aqui para apontar o caminho para Jesus. Amém? Mas nós precisamos ter consciência de que muitas vezes o chamado de Deus não fará sentido. Olha que coisa interessante. Moisés não era midianita, mas ele estava entre os midianitas por 40 anos, desde que fugiu do Egito. Moisés não era egípcio, mas ele viveu como egípcio por 40 anos, sendo criado por Faraó como um príncipe, pela filha do Faraó, e todo mundo acreditando que ele era egípcio. Só a mãe dele de criação que sabia que ele era hebreu. E agora Deus está chamando ele para ir livrar os hebreus, que era o seu povo de sangue, mas com quem ele não tinha identificação nenhuma. Ele nunca viveu com os hebreus. Ele viveu no Egito, no meio dos hebreus, mas entre os egípcios. Então, o coração, a mente, os costumes, o pensamento, a visão cosmológica de Moisés era egípcia. Então ele viveu com os egípcios e não era egípcio, viveu com os midianitas e não era midianitas, e agora é chamado para libertar os hebreus com quem ele não tinha nenhuma identificação. Então eu quero dizer que foi o fogo de Deus na vida dele que fez com que tudo fizesse sentido.
E às vezes Deus faz isso. Ele permite que venha alguma situação muito adversa. E o que aconteceu com o mundo é isso. Ninguém esperava, o mundo esperava qualquer coisa, esperava guerra, mas não esperava que viesse uma pandemia que ia pôr todo mundo em lockdown. Grandes e pequenos, ricos e pobres, jovens e velhos, todos, no mundo inteiro, o planeta inteiro em lockdown, por causa de um vírus. Ah, pastor, você está dizendo que foi Deus que mandou o vírus? Não, mas que ele sabia. E que ele podia impedir, ele podia. Porque ele não impediu? Porque ele se valeu disso, meu querido. Deus não é agente passivo, Deus é agente ativo. Ele usa, ele determina e escreve o que eu estou te falando. Esse mundo ainda vai ser evangelizado. Escreve o que eu estou falando. Ainda que estejam tentando calar a voz profética no Brasil, ainda que tenha um ministro que está querendo proibir os cristãos de se envolverem na política, escreve o que eu estou falando. Deus é Senhor de todas as coisas. Então, igreja, acorda, abre os olhos, levanta a cabeça, aceita o seu chamado. Este é o fogo de Deus, este é o nosso tempo, esta é a nossa hora da igreja sair das quatro paredes e ir para as nações e tomar posse daquilo que Deus tem aqui no Brasil também. Porque Deus faz isso usando os que não são para confundir os que são, usando as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, essa vida maluca, na verdade, de Moisés, era simplesmente um instrumento de Deus para forjá-lo para o grande chamado que Deus tinha para ele. Então, meu querido, nada do que acontece na tua vida é indispensável. Mas nada que acontece na tua vida é dispensável. Até mesmo as experiências ruins Deus usa. Mas aquilo que para você era o seu tudo, você pode viver sem. É isso que a pandemia está dizendo. Eu jamais imaginaria que a igreja poderia funcionar sem o povo aqui, sem tudo acontecendo. Foi necessário essa pandemia para Deus abrir os meus olhos e dizer: os programas, as reuniões, tudo que vocês fazem, a equipe de louvor, tudo isso é muito lindo, eu me agrado, mas eu não preciso disso. Eu posso viver sem isso, você também pode. Agora, o que Deus está querendo nos ensinar, meu irmão? O que é importante na vida da gente é entender que o que Deus espera de nós é que nós amemos o que Ele ame, que nós achemos importante o que Ele vê como importante. E não existe nada mais importante para Deus do que a igreja abrir os olhos e cumprir a sua missão e o seu chamado. Eclesia, igreja, chamados para fora. Então acabou essa coisa de uma igreja só voltada para o seu mundinho. Agora nós vamos alcançar as nações, agora nós vamos para todos os países desse mundo, para os quatro cantos da nação brasileira. Por quê? Porque esse sempre foi o nosso chamado. Nós só estávamos tão confortavelmente vivendo as nossas realidades pessoais que não percebemos. Aí Deus permitiu que tudo isso fosse tirado. Para quê? Para que a gente pudesse de novo abrir os olhos para o seu chamado, para a sua missão. Então, meu querido, nada que acontece na tua vida é indispensável. Ou seja, você pode viver sem isso, mas nada do que acontece na sua vida é dispensável. Ou seja, Deus vai usar até isso, até um erro, até uma circunstância negativa, até um desvio do caminho. Deus é soberano, Deus usa isso tudo, e neste todo que Ele supervisiona, que Ele administra, Ele é capaz de fazer de você uma pessoa mais preparada para enfrentar o desafio que Ele tem para a tua vida. Amém? Em terceiro lugar, eu quero dizer que a decisão de obedecer a Deus foi tomada por causa do fogo que não consumia. Isso é muito incrível. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 3 diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, que também é o nome do monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Então Deus, às vezes, para chamar a nossa atenção, tem que fazer algo extraordinário, para que a gente possa ouvir o que a gente não ouviria numa circunstância normal. Então Ele usa de algo impactante, de algo inédito, de algo que vai nos deixar em estado de choque. Eu me lembro que alguns dias dessa quarentena eu falava: Lília, me belisca, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu nunca imaginei que a igreja seria proibida de se reunir aqui no Brasil. Mas Deus, Ele faz isso. Ele usa dessas circunstâncias para abalar as nossas convicções, para abalar a nossa segurança, para abalar o nosso conforto, a nossa autossuficiência, a nossa saúde, a nossa segurança financeira. Deus usa disso. Ah, é o diabo. Não, querido, quem está lá em cima no trono, sentado no trono e usando disso aí é Deus. É Deus que está fazendo isso, amém, queridos? Eu quero dizer para você que Deus está no controle. Até o Covid Deus está permitindo, porque foi o Covid, foi essa pandemia que tirou todo mundo da sua zona de conforto. E eu não estou falando aqui só do Brasil, não. Nós vemos esse medo, esse pavor nas nações de primeiro mundo, assim como nas nações de terceiro mundo. Moisés tinha que ir para o Egito. Esse era o chamado de Deus, porque havia uma multidão de hebreus aguardando a libertação. O dia que Deus abriu os meus olhos, eu acordei de madrugada, como eu sempre acordo, e que Deus falou comigo: filho, você já observou quanta gente está te assistindo? Eu: sim, Senhor. Ele falou: por quê? Eu falei: Senhor, porque eles estão com fome da palavra. E Deus falou assim: mas por que eu estou aumentando tanto as suas redes? Para que eu pregue? Ele falou: não só pregue, eu quero que você se envolva com essas pessoas. Eu quero que você seja um mentor delas. Eu quero que você seja um líder espiritual daqueles que não têm pastores. Aí eu falei: mas como, Senhor? E aí Deus começou a me dar um plano, que eu não vou falar hoje, vai ser no domingo que vem, que eu vou apresentar para vocês, vai ser extraordinário. Já estou dando um spoiler aqui. Por quê? Porque eu sei que vai impactar a sua vida. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo vão se engajar nessa visão de conquistar os 4 cantos da terra. Isso está queimando no meu coração, é o fogo de Deus. E Deus usou da pandemia para me chamar a atenção. Não é lindo isso, irmãos? Deus conseguiu chamar a atenção de Moisés. Deus conseguiu chamar a minha atenção. E eu quero dizer para você que Deus quer chamar a sua atenção também, porque é importante que você se importe com o que Deus se importa. É preciso que você sinta a dor daqueles a quem Deus ama. É necessário que você tenha o chamado para a libertação dos demônios, da depressão, daqueles que estão em cadeias, das drogas, dos vícios, da prostituição. É importante que você entenda o chamado da igreja dos últimos dias, que é invadir o mundo para ser instrumento de transformação com os milagres que Deus é capaz de fazer. Amém? Deus está ouvindo o clamor destas pessoas. Deus está ouvindo o teu clamor, de você que sofre, de você que está abatido, de você que não tem respostas, de você que está triste. Deus está ouvindo o clamor, até mesmo daqueles que não o conhecem. Deus está ouvindo o clamor. Então, queridos, Deus nunca foi, jamais será passivo na história. Deus é proativo, Deus é criador, Deus é soberano. É Ele quem estabelece os cursos da história e da humanidade, em nome de Jesus. Essas 2 semanas agora, eu tive a oportunidade de traduzir pessoas de diferentes nações, em circunstâncias diferentes.
mas principalmente numa reunião de um grupo de pastores e de empresários cristãos. Esse são grupos não só do Brasil, mas mundial também. Então eu tive a oportunidade de traduzir um egípcio, um sueco, um filipino, um inglês, um paquistanês e 2 americanos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles eram pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes, de mundos diferentes. O egípcio estava falando, é um pastor de uma grande igreja no Egito, falando da perseguição que o mundo muçulmano está fazendo com os crentes, especialmente na Síria, no Líbano, na Líbia, com perseguição agora vindo da Turquia. E ele então falando dos missionários que estavam enfrentando essa perseguição. Soube que existem hoje 600 mulheres sírias viúvas, tá? Viúvas, cujos maridos foram decapitados pelo ISIS. Eles não eram cristãos antes, mas quando elas ficaram relegadas a nada, a ninguém, e sem a ligação com seus maridos, quem foi ajudá-las? Os crentes. Todas elas se converteram. E eu recebi um vídeo, vou mostrar no tempo oportuno para vocês, das crianças cantando para Jesus, porque a igreja cristã acolheu. Queridos, Deus se vale das calamidades para cumprir os seus propósitos. Então não é hora para você ficar com medo dessa pandemia. É hora de você esfregar as mãos, arregaçar as mangas e falar: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, pode mandar que eu vou. E Deus vai fazer isso. Queridos, nós estamos entrando no mundo muçulmano, porque a igreja está recebendo o chamado, o clamor daqueles que sofrem. Vocês estão me entendendo? Esta pandemia para uns vai ser um objeto de desespero, para nós a oportunidade de revelar o amor de Deus, o poder de Deus. Então, com coragem e com fé, como Moisés, Deus está te chamando para o seu chamado de pregar às nações. O sueco compartilhou que a sua nação é considerada a segunda nação mais materialista, mais ateísta do mundo. E falou de como jovens estão com fome, estão sendo impactados pela palavra. O filipino, um CEO da maior empresa de companhia de petróleo do seu país, com o coração pegando fogo para fazer discipulado dos próprios filhos. Falando de uma igreja que sai do ensino só do púlpito para o discipulado dentro das famílias. Gente, que coisa extraordinária. Um bilionário inglês, Lord, né, fazendo parte dos nobres, foi até senador do House of the Lords lá na Inglaterra, House of Lords, falando claramente que Deus fez dele um bilionário, porque o objetivo dele era que ele o usasse para sustentar 500 pastores missionários do mundo. Sabe lá o que é isso, irmãos? Pessoas em mundos completamente diferentes. E uma última que eu interpretei foi uma americana que está entre as 100 maiores CEOs, presidentes de multinacionais do mundo. Quando a mulher começou a falar, queridos, eu tive que prestar muita atenção, porque ela usava só aqueles termos de economia lá em cima, né? Graças a Deus que eu leio muito a revista Economist, então muitos deles eu conhecia. Altíssimo nível, mas numa certa hora, quando ela vai dar uma resposta, um entendimento sobre o que está acontecendo no mundo com o Covid, ela falou assim: o que está acontecendo, meus irmãos? O mundo está sendo preparado para o levantamento de um governo mundial, para o governo do anticristo. E eu traduzindo ali para aquele bando de pastor que sabia que eu prego isso, né? Esse é o meu tema principal. Eu disse assim: gente, é isso mesmo que ela está falando, eu não estou inventando não. E ela dizendo: por isso, igreja, é hora de pregar, é hora de estender as nossas bases.
Eu queria dar um glória a Deus lá no meio, mas tinha alguns pastores tradicionais, então eu me contive. Mas sabe o que Deus está fazendo? Não importa onde você vai, essa é a visão. Traduzir um paquistanês. Paquistão, vocês sabem, é um país muçulmano. Ele contou que ele era pobre, paupérrimo, que não tinha dinheiro nem para comer. E um dia Deus o chamou para ir para uma cidade que ele nem conhecia. E lá ele chegou, e um homem velho olhou para ele e falou assim: eu vi você num sonho, Deus ia te mandar. O homem muçulmano, o que é que você tem de Alá para nós? E ele começou a pregar de Jesus, morando na casa do camarada. Hoje este homem já reúne 12 a 15 mil pessoas, 2 vezes por semana, faz cruzada de 50 a 100 mil pessoas. Ele disse: 70% da minha igreja ainda são muçulmanos. Eu disse: mas como isso é possível? Como é que eles aceitam você falar que Jesus é o Filho de Deus, é o único caminho? Porque eles precisam dos milagres que estão acontecendo. Mas que milagre? Cego ver, paralítico andar, morto reviver. Eu falei: mas acontece isso? Ele fala: todo domingo. Então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso que está acontecendo é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para você ter um encontro com o fogo de Deus, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua visão, que vai mudar o teu interior, que vai mandar a tua convicção de que a tua vida não acabou. Não importa a idade que você tenha, Deus está te chamando para esta nossa fase, a fase, talvez a última fase de nós pregarmos o Evangelho antes da vinda de Jesus. Então levanta a tua cabeça, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, porque Deus está chamando. E Deus faz isso, meus queridos, de maneiras diferentes, mas muitas vezes Ele usa do inesperado. Ele usa de algo que vai abalar a sua história, vai tirar você do seu centro de gravidade, para que o seu centro de gravidade seja o Senhor. E por último lugar, eu quero dizer que o fogo de Deus tem desafios, e eu quero apresentar para vocês o fogo de Deus e os seus desafios. Deus convence a Moisés sobre a urgência do seu chamado, mas Deus apresenta ali 3 desafios. E esses 3 desafios que ele deu para Moisés valem para você e para mim também. O primeiro desafio foi aceitar o seu chamado. Se você não aceitar o chamado de Deus, se você não crê na visão, nada mais pode ser feito. O de Moisés era voltar para o Egito e dizer para Faraó deixar o seu povo ir para adorar no deserto. Qual é o seu? Você já descobriu o seu chamado? Aproveite essa quarentena para dizer: Deus, qual é o meu chamado? Porque eu quero viver para Ele. Talvez seja começar a proclamar a grandeza de Deus na sua própria família. Talvez seja proclamar que Jesus é o único caminho para as pessoas do seu trabalho. Talvez o seu chamado seja entre príncipes e reis. Talvez o seu chamado seja um chamado missionário entre as nações. Não importa qual seja o seu chamado, mas ele sempre vai apresentar um desafio. O segundo desafio que a gente vê aqui é que para você cumprir o seu chamado, você tem que permanecer firme, apesar da resistência. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai lá e vai falar isso aqui para o faraó. Mas tem o seguinte: ele não vai deixar o povo ir, porque eu lhe endurecerei o coração. Mas você vai dizer: pastor, poxa, como é que pode isso? Então o faraó não tem culpa? Não, se você for ler a Bíblia lá, você vai ver que Deus não endureceu o coração de faraó desde o primeiro momento. As pragas foram vindo e Faraó deixava, falava: tá tudo bem, eu concordo. Aí a praga tirava, Deus tirava a praga, Faraó: não vou deixar não. As primeiras pragas, a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração. Mas querido, chegou uma hora que o poder de Deus era tão grande, porque nas primeiras pragas, os mágicos do Egito também copiavam. Então Faraó era duro de coração, ele não queria deixar, ele não queria abrir mão dos escravos, né? Ele ia perder um ativo importante. Eles construíam os seus monumentos. Não vou deixar coisa nenhuma, vão ficar aqui, vão apodrecer aqui.
e endurecia o seu coração. Chegou uma hora que o poder de Deus foi tão grande que até os magos do Egito falaram: ó, isso aí nós não podemos fazer, isso aí é demais para nós, o Deus deles é muito poderoso. Nessa hora, Deus falou: ó, você já teve a tua chance, não quis se entregar quando todo mundo tinha a mesma oportunidade. Agora o que eu vou fazer, ninguém resiste, só que eu vou endurecer o teu coração, porque agora você vai ser instrumento para a minha glória. E eu amo a Deus por isso. Eu amo a Deus porque Deus, ele tem graça para todo mundo que é humilde. Querido, se você se quebrantar de verdade para Deus, não importa o que você fez na tua vida, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas se você quiser enfrentar Deus, se quiser ser duro, arrogante, soberbo, vai ser quebrado. E vai ser quebrado muitas vezes para todo mundo ver. Por quê? Porque Deus vai cumprir o seu propósito. Então naquela hora, Deus falou para Moisés: vai ser guerra. Porque ele não vai abrir mão. Quando ele tiver a oportunidade de abrir mão, porque o meu poder vai ser demais, aí eu vou endurecê-lo. E você tem que ficar firme, Moisés, porque eu sou Deus e poderoso para cumprir o que eu estou prometendo. Vai acontecer, com você ou sem você, mas eu quero que você vá. Ele diz: não, eu vou. E Deus está falando isso para você. O plano que eu tenho para você, se você não for, levanta o outro. Você vai querer fazer parte desse plano? Porque a melhor coisa que tem, querido, numa hora dessa, numa pandemia dessa, você está do lado certo. O lado vencedor, o lado de Deus. O lado que, a despeito da circunstância, Deus vai fazer acontecer. E esta história é absolutamente aplicável, porque algumas das pragas que aconteceram no Egito, isso que está acontecendo hoje é semelhante. Não é isso? Nós vimos lá, quando você lê a Bíblia, tem um monte de pragas que pegavam, tumores, doenças, sarnas, todo tipo de praga, e não pegava no povo de Deus. Eu quero te dizer que quando você está imbuído no chamado de Deus, aquilo que vem, não vem para a morte, vem para a glória de Deus se manifesta na tua vida. Amém? Então, Deus fala para Faraó deixar, ele não deixa. E depois Deus endurece o coração para manifestar a tua glória. Eu quero dizer algo para você. Deus conhece o coração dos homens. Deus conhece o futuro. Quando nós olhamos para o processo dessa história do Êxodo, nós vemos que Deus, ele agiu primeiro dando uma oportunidade real. Faraó não quis, aí ele endureceu, porque ele ainda tinha que fazer coisas mais poderosas para mostrar o seu poder para o seu próprio povo. Segunda coisa que eu quero refletir aqui é que ninguém, meus irmãos, ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Você está me entendendo? Então fique do lado certo. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que nós não devemos desistir do chamado de Deus, porque ele é difícil. Porque Deus vai usar de todas as coisas, inclusive da dificuldade. Então o que nós precisamos crer e nos fiar é na fidelidade de Deus. Olhar para as circunstâncias nos abala, enfraquece a nossa fé. Nós devemos nos fiar no fato de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em terceiro lugar, eu quero dizer que você tem que confiar totalmente em Deus. Moisés confiou. Ele argumentou, ele chiou, mas no final ele se entregou e foi até o fim. A ponto da Bíblia dizer que Moisés é o homem mais manso da terra. Querem algumas provas de que ele obedeceu e creu? Não, primeiro, ele abandonou tudo lá em Midian e foi para o Egito. Segundo, ele levou a sua própria família, gente. Se ele tivesse alguma dúvida do que ia acontecer lá, porque a primeira argumentação vai: eu vou para lá, para aquele lugar onde eu sou jurado de morte, eles não vão me ouvir. Não é isso? E Deus foi argumentando com ele, mas na hora que ele decidiu, ele foi, levou todo mundo, a mulher e os filhos. Isso significa o quê? Que ele confiava que Deus ia cuidar dele. Outra coisa, ele levou o cajado de Deus. Vocês sabem, né, que o cajado foi o instrumento que Deus deu para ele para fazer os milagres. Ele levou o cajado de Deus. Ele estava ciente que ele não era competente, mas ele tinha na mão um instrumento que Deus tinha dado e através do qual
o milagre ia acontecer. Eu quero dizer para você que o nosso cajado hoje, o instrumento de Deus operar os milagres é a Bíblia. Que a Bíblia tem promessas. E aquilo que está na promessa de Deus você pode usar. Quando estiver diante de uma dificuldade, se o mar tiver que abrir, bota a Bíblia lá e fala: Senhor, a tua palavra diz isto. Pois isso que Moisés fez, ele levantou o cajado, o mar se abriu. Quando você estiver diante de algo, olha para a palavra. Se tiver um texto lá te prometendo, use e fala: Deus, faz, porque o Senhor é fiel a esta palavra. Então nós temos que usar a palavra e parar com esse tipo de relativização, reflexão. Não é bem assim, isso é para aquele tempo. Vai, vive assim, desse jeito que você quiser. Eu não, eu quero viver os milagres de Deus. Eu quero viver. Aquele paquistanês que falou comigo, ele falou: vem aqui, você está achando que eu estou falando bobagem? Vem aqui que você vai ver os milagres acontecer. Eu falei: não, eu creio. Agora eu não quero só crer para Ele, eu quero crer para mim, para o meu ministério, para a minha vida. E eu vou experimentar isso. E se você estiver comigo nessa, você vai também. Porque Deus tem um chamado para nós, amém? Além de levar o cajado, Deus ordena para ele que ele faça todos os milagres que Deus colocou na mão dele. Não é lindo isso, gente? E a gente sabe que ele fez tudo isso, né? Todos os milagres que Deus falou que iria fazer, ele fez. Deixa eu dizer algo para você. Quando você está no chamado de Deus, quando você usa o seu dom, a sua inteligência, o seu tempo, o seu dinheiro para a glória de Deus, e Deus sabe que é isso mesmo, que Ele não é migalhas, que Ele não fica com um restolho. Não importa qual seja o enfrentamento que você vai ter, não importa o que o diabo vai fazer, não importa o que as circunstâncias dizem, no final Deus vai vencer. E no final você vai ter uma palavra de testemunho. E no final você vai dar um glória a Deus, você vai dizer: eu já sabia, porque Deus é fiel. Você está me entendendo, queridos? Igreja, levanta a cabeça. Vamos aceitar o desafio de invadir o mundo, de transformar as nações, porque existe um povo clamando pelo Evangelho. O mundo, nós estamos vivendo num país cheio de avivamento. Aqui, todo lugar que você vai, as igrejas estão explodindo. Mas você vai para a Europa, por exemplo, as igrejas são pequenininhas, enfrentam um principado de incredulidade. Nós vamos entrar lá. Nós vamos voltar para onde o Evangelho veio, do jeito que Moisés voltou para o Egito. Nós vamos voltar para onde foi o avivamento há muitos séculos atrás. Nós vamos voltar para a Inglaterra, onde John Wesley nasceu. Nós vamos para a Suíça, onde Calvino estabeleceu a sua fé e o seu ministério. Nós vamos entrar na Alemanha, onde Lutero se levantou. Nós vamos invadir as nações, irmãos. Nós vamos para a Ásia, nós vamos para a Oceania, nós vamos invadir a África, nós vamos para todos os continentes, para a América do Norte, América do Sul. Nós vamos levar o Evangelho. Por quê? Porque nós temos um cajado, que é a palavra de Deus, e nós temos um chamado de Deus. Então você que está nos vendo, se você está se sentindo sozinho, a partir de agora, você vai ter oportunidade de ter mentoria, de ter gente que ore por você, que te treine, que te equipe, para você um dia ter condições de enfrentar as dificuldades da nação que você está vivendo. E o Brasil, meus queridos, não pensem vocês que o que vai fazer do Brasil um país melhor é entrar direito à esquerda. O que vai fazer dessa nação uma nação celeiro de missões é a promessa de Deus para o Brasil. É a palavra decretada por muitos profetas que o Brasil enviaria missionários para o mundo inteiro. Então eu creio que Deus vai fazer isso na nossa nação. Eu me disponho. E você está comigo? Eu quero concluir essa palavra dizendo: é um tempo de perplexidade, mas é um tempo que Deus está revelando o seu fogo. O fogo de Deus não vem para matar. O fogo de Deus queima, mas não consome. O fogo de Deus é o fogo do chamado, é o fogo do despertamento, é o fogo do convencimento, é o fogo que primeiro abala as nossas estruturas, mas também enche o nosso coração de alegria, de motivação. Quando eu pensava que eu ia aposentar em alguns anos,
Deus falou: não, querido, você vai morrer pregando a palavra, morrer fazendo aquilo para que eu te chamei. E eu quero dizer para você que Deus quer levantar nessa nação. Nós temos recebido tanto de Deus, pessoas apaixonadas pelas vidas perdidas aqui na nossa nação, para começar, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aceite esse é o chamado de Deus. Quando eu interpretei aqueles homens e mulheres tão diferentes, todos com a mesma visão, eu falei: Senhor, essa é a confirmação, esta é a tua palavra, este é o teu chamado, eis-me aqui, Senhor. Manda os trabalhadores, aqueles que se juntarão a mim, Pai, para invadir as nações da terra. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Quando você encontrar o fogo de Deus na tua vida, você vai ser transformado. A tua história vai ter que ser transformada. E ainda que teu passado tenha sido um passado de vergonha, o seu futuro será de glória. Ainda que o teu passado tenha sido de perdas, o teu futuro será de ganho. Porque Deus ama as vidas que estão se perdendo sem Ele. Ele só precisa que você se disponha, porque é Ele quem capacita, Ele quem dirige a nossa vida. E até os nossos erros, até as nossas fraquezas, até circunstâncias das quais nós queremos nos esquecer, Deus pode usar para reverter tudo, para a glória do seu nome. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar na vida do povo brasileiro. Eu quero profetizar na vida daqueles que me ouvem em todas as nações. Recebe esta palavra e se prepara para aquilo que Deus vai fazer. Não importa qual seja a tua idade. Você pode ser muito jovem ainda e já recebeu o seu chamado. Ou você pode ser já um ancião e receber este fogo que vai queimar o teu coração, que vai mudar a tua visão de mundo. Porque Deus quer ganhar a terra. Deus quer derramar a última chuva de avivamento antes da vinda do seu filho. Então, eu quero falar com você, querido. Em primeiro lugar, você que ainda não entregou a vida para Jesus. Você está ouvindo essa palavra aqui. Tudo isso é por uma razão. Jesus te ama. Jesus te ama muito e Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar no seu coração, mas para isso você tem que convidá-lo. Então eu vou te ajudar a fazer esta oração. Você está vendo na tela um escrito aí para você poder dizer que entregou a vida para Jesus. E quando você escrever o teu nome ali, nós vamos interceder por você. E nós vamos entrar em contato com você. Então, se você quer entregar a vida para Jesus, ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu fui tocado por ela. O teu fogo ardeu na minha alma. Então agora, Senhor, eu te peço, perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, muda a minha história. O meu passado está perdido, mas o meu futuro ainda não aconteceu. Eu te peço, entra na minha vida, porque a partir de agora eu quero crer em Ti e viver para Ti e fazer a Tua vontade, Senhor. Muda a minha história. E eu quero dizer que se você está fazendo essa decisão, não importa se você é um drogado, não importa se você está preso na prostituição, não importa se você já tenha tido 8, 10 casamentos, se você é uma pessoa que nunca deu certo na vida, se você entregar a tua vida para Jesus hoje, você vai ser mudado e transformado, porque é o Espírito de Deus em você que vai mudar a tua história. Não é a tua força nem a tua capacidade, é o Deus que criou os céus e a terra, que enviou o seu Filho Jesus, que morreu por você e ressuscitou por você. É Ele quem vai mudar a tua história. Talvez você seja um bandido, talvez esteja ouvindo a minha palavra dentro da cadeia. Quando você sair dela, você vai ser um transformador de almas. Talvez você esteja num hospital, no leito de morte, morrendo. E talvez tenha chegado a tua hora mesmo. Mas você vai ter a oportunidade de sair desta vida para a glória de Deus, para viver na eternidade com Deus. Mas para isso você precisa dizer sim para o Senhor. Diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas eu creio que Jesus morreu por mim. Por isso eu dou a minha vida para Ele. Muda a minha história. Faz de mim, Senhor, um instrumento para a Tua vontade. Eu sou fraco, não tenho muitas habilidades,
mas o Senhor pode mudar isso na minha vida. Eu me entrego. Ou então você pode ser uma pessoa que recebeu todos os benefícios e que tem vivido a vida inteira na autossuficiência, na soberba. Você pode dizer para Ele: Senhor Deus, apesar de ter tantas possibilidades, apesar de ter tudo, Senhor, eu reconheço que não é o suficiente. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e o Senhor mude a minha história e mude o meu ser, em nome de Jesus. Outro dia eu li um comentário de uma pessoa que estava, se não me engano, na Alemanha, e disse assim para mim: pastor, eu estou morando sozinha na Alemanha, vim para trabalhar, já estou há alguns anos aqui, eu não tenho amigos, eu sinto muita solidão, e eu quero te agradecer porque as suas palavras nessa live têm sido o meu conforto. Eu quero dizer para pessoas como essa jovem: em breve nós vamos chegar até vocês de uma maneira mais efetiva, com mentoria, com cuidado pastoral. Nós vamos te treinar para você abrir células, para você ser instrumento de transformação nesse lugar. Eu tenho recebido pessoas falando comigo de todo o planeta, do Japão, da África, Moçambique, agora até de países de fala inglesa, da Itália, muitas pessoas falando comigo, escrevendo em italiano. Nós amamos vocês, Deus ama vocês. Nós vamos devolver para a Europa o evangelho que nos trouxeram. Nós vamos ser instrumentos de Deus nos 4 cantos do planeta: na África, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, na Europa, na América do Sul. Nós queremos nos juntar, dar as mãos a todos esses irmãos que creem no mesmo Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Maranata, Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, nós ainda temos um mundo para conquistar. Então que o Senhor te abençoe. Não vai ser fácil, vamos continuar tendo problemas, mas queridos, os problemas não vêm para nos destruir, vêm para nos treinar, para nos fortalecer, porque Deus quer te levantar. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, que diz que quando somos fracos é que somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então põe a mão no teu coração. Eu vou te abençoar agora. Que a graça, e que graça extraordinária do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e o amor do nosso papai, do Abba, do Paizinho, do Pai Celeste, do Pai das luzes, do Pai da eternidade, que este amor envolva a tua vida, envolva a tua alma, e te arranque do monturo, e te arranque do lamaçal do pecado, e que a consolação de Ruach HaKadosh, do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, o nosso amigo de todas as horas, que Ele seja com você. E nós oramos para que Ele seja até com aqueles que ainda não se renderam, mas que Ele já proteja, que Ele já cerque, e que Ele convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso nós oramos, porque cremos, ó Deus Todo-Poderoso, na Tua fidelidade, e que Teus planos, nenhum dos Seus planos, podem ser frustrados. Obrigado pelo fogo, Senhor. Obrigado por encontrarmos o fogo, e este fogo queimar na nossa vida, para os Teus propósitos. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.